palavra. Pega a palavra. O que importa aqui é ouvirmos a palavra. É a palavra que aquece o nosso coração. É a palavra que tem discernimento e faz a gente discernir entre pensamentos e propósitos. É a palavra que é cortante, que entra na nossa vida e nos faz produzir frutos dignos. É a palavra que aumenta a nossa fé. É a palavra, não é? Porque é Deus que fala. Esta é a palavra, é Deus que fala. Então que Deus continue fale no seu coração. Abra a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Você sabe, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, versículo por versículo. Os estudos estão tudo lá na nossa página no YouTube. Se você se interessar e quiser meditar um pouco, tiver um tempo, entra lá. Tem um estudo que logo após nós terminamos aqui essa live, eu coloco lá, né, de uma maneira mais condensada. Então, se você quiser, entra lá e você pode acompanhar. Nós estamos estudando e Paulo agora está tratando aqui dos dons espirituais. Na realidade, Paulo vem no capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, ele vem tratando da questão dos dons espirituais, que estava se transformando em um problema na igreja de Corinto. Aliás, na igreja de Corinto, o que tinha era problema. Então Paulo vem tratando, Paulo já tratou sobre Santa Ceia, eles confundiram, começaram a confundir, resolveram, vamos fazer uma festa do amor, e aí fazia um banquete, aí pessoal, uns comiam antes dos outros, não esperava ninguém, chegavam e se empanturravam, enquanto outros passavam fome, gente que chegava, em vez de beber o cálice, né, do Senhor, lembrança da aliança, bebia, alguns saíam dali trocando as pernas, né, embriagados, enfim, muita coisa estava começando a ficar esquisito. Paulo vem tratando sobre família, sobre casamento, sobre imoralidade, sobre disciplina, sobre gente que achava que era melhor do que os outros, sobre partidarismo, divisões, tudo vem tratando aquela igreja que tem um potencial maravilhoso. E agora ele está tratando da questão dos dons. Já vimos, na leitura do capítulo 12, nós já vimos que os dons é capacitação do Espírito, do mesmo Espírito. Os dons são diversos. Todo ser humano, isto é, todo cristão, todo aquele que crê, todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, isto é, quando você entregou a sua vida para Jesus, você se converteu, isto é, o Espírito Santo passou a morar na sua vida, ele selou a sua vida, ele é o penhor da sua herança. Ninguém é salvo sem a presença do Espírito Santo. Ninguém pode dizer, eu sou salvo, eu tenho certeza que vou para o céu, e não tiver o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a garantia, é o penhor. Assim também vimos no capítulo 12, logo de cara, que todo mundo tem pelo menos um dom. E ninguém tem todos os dons. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que Deus nos colocou no corpo de Cristo, na igreja. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos individualmente seus membros. E cada membro coopera para crescimento e edificação do corpo. Nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é cabelo, nem todo mundo é mão, nem todo mundo... Não, cada parte, cada pedaço, cada um é importante no reino. Em outras palavras, cada cristão, cada crente tem o Espírito, e esse Espírito concede dons a nós. Para quê? Para exercitarmos, para executarmos a sua vontade, para fazer aquilo que ele mandou. Ponto. Nem todos são apóstolos, não. Todos são profetas? Não. Todos são operadores de milagres? Não. Todos são profetas? Não. Tem todos os dons de curar? Não, nem todo mundo tem dons de curar. Falam todos em outra língua? A resposta também é não. São todos interpretam? Também a resposta é nem todo mundo interpreta, nem todo mundo tem dom de língua, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é apóstolo. Deus escolhe, assim como não tem condição de o corpo ser só um narigão. Todo mundo é narigão, todo mundo é bocão, todo mundo é olhão. Não, o corpo não é isso. O corpo é essa junção maravilhosa desses membros especiais. Paulo está listrando para isso. Então, logo de cara, o que fica bem salientado, e marcamos isso na semana passada, é que é um equívoco de alguns irmãos preciosos dizer que a pessoa só é batizada no Espírito Santo se ela falar em línguas. Não.
Não é o falar em línguas que prova que você é batizado. Então, se você não falou em línguas, então você não é batizado com o Espírito Santo. Não, isso é infantilidade. Isso é infantilidade. Né? Porque o Espírito está agindo. A uns ele dá o dom de línguas, a outros ele dá dom de interpretação de línguas, a outros ele dá dom de profecia, a outros ele dá outros e outros e outros e outros e outros dons. Necessariamente não tem uma obrigatoriedade de falar. Tem que falar em língua. Não, você pode ser um profeta, você pode ser quem tem a dom de contribuição, dom de socorro, dom de misericórdia, dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento. Tem um número enorme de dons, de capacitação do Espírito para que a gente possa edificar a sua igreja. Né? Então, logo de cara, já vimos isso. Só que agora, no capítulo 13, veja, Paulo está tratando sobre os dons. Né? E entre o capítulo 12 e o capítulo 14 é inserido esse precioso capítulo 13. E aí, o que Paulo fala? Olha o capítulo 13, versículo 1. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele já falou, olha, procurai com zelo os melhores dons. Versículo 11, aí, do capítulo 12. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo está dizendo, olha, você deve procurar os seus dons. Quais são os teus dons? Quais são aquelas capacitações espirituais que Deus deu a você para você fazer diferença no corpo de Cristo, para você auxiliar, servir, ajudar, fazer crescer esse corpo, participar. Você sabe que tem muito crente, que ele passa pela vida e diz assim, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não tenho assim nenhum dom. Tem crente que não consegue identificar aquilo que Deus tem dado para ele, e Deus tem dado. E aí ele vai como que embotando os dons, ele não reconhece e não coloca em prática. Um exemplo simples, uma faca. Você tem uma faca, quando você compra, geralmente vem uma faca afiada. Agora, se você não usa a faca, se você não corta nada com a faca, se você não amola a faca vai ficando sem fio, isto é, embotada, isto é, sem corte. Mas quanto mais você usa essa faca, e você gosta de usar a faca para cortar um legume, para cortar uma carne, para cortar, para ajudar, para servir. Quanto mais você usa, mais você fica craque. Você vai no açougue, né? Você vai no açougue, vê aqueles açougueiros, pega um pedaço assim, fica amolando aquela faca, e aí ele corta assim a carne no lugar preciso, e você, uau, uma faca dessa, hein? Que beleza. É o açougueiro que está amolando a faca, está cuidando para fazer funcionar. Assim também os seus dons, os dons que o Espírito dá para você, é para você esmerar, é para você crescer, é para você desenvolver, e não apagar, e não sufocar, e não esconder os seus dons. Não é? É para você colocar e para servir ao Senhor. Lamentavelmente, tem pessoas que ficam paralisadas, e algumas até medo. Tem certas igrejas que a pessoa tem medo de falar dos dons. Na sua igreja tem dons? Na minha igreja, graças a Deus, aparece um monte de gente com dons. Tem dom pra caramba, glória a Deus. Mas, lamentavelmente, as pessoas ficam com medo até de falar, porque algumas pessoas, tentando ser espirituais, elas perguntam assim, você já foi batizado com o Espírito Santo? Aí você diz, já fui. Aí a pessoa diz, mas você já falou em língua? Aí você, que não tem o dom de língua, você diz, não fui, não sou, não, nunca falei língua. Ah, então você não foi batizado com o Espírito Santo. Ah, coitadinho, que limitação, pobre, achar que é só isso. E aí, Paulo, depois de salientar e colocar essas bases, Paulo vai dizer aqui, versículo 1, olha, eu vou passar para vocês, mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Em outras palavras, falar de dons é bom, os dons são importantes, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem algo mais importante do que todos os dons, do que os dons. E aí ele começa no capítulo 13. E aí ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa. Serei como um símbolo que retine. Seria um barulho. Eu bato numa peça de ferro. Bem! E o que quer dizer isso? Não quer dizer nada, quer dizer um barulho. Quer dizer um barulho.
Olha, eu posso ter o dom de falar a língua dos homens. E dizem os estudiosos que existem mais de 5.000 línguas e dialetos no mundo. No mundo. Aí o pessoal fala assim, fulano está na igreja tal, tem lá um dom de língua, ninguém entende nada daquilo. Pode saber que Paulo no capítulo 14 vai dizer, tem muitas línguas e todas elas têm sentido. Mas se eu não sei, se eu não conheço aquela língua, ela é estranha, eu não consigo nada, não me edifica em nada. E Paulo vai dizer, se eu tiver a capacidade de falar todas as línguas, né, se eu for um poliglota espiritual, mas se eu não tiver amor, eu só faço barulho. Ainda, versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. O cara fala com autoridade, o cara prega com autoridade, o cara ouve a voz de Deus cristalina, desce ele, solta, assim diz o Senhor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, não alguns, mas todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu corpo. Veja, Paulo está falando assim de uma maneira hiperbólica, não é? Espiritualmente falando, ele está dizendo, olha, se eu falasse todas as línguas dos homens, dos anjos. Olha, eu conheço gente que fala muitas línguas, e quando fala que fala muitas línguas, fala assim, que eu já ouvi falar, umas 8 línguas, o que já é um negócio fantástico. Imagina o cara falar português, inglês, francês, alemão, italiano, chinês, japonês. Olha, é muita capacidade, Mas aí Paulo diz, mas se eu falasse todas as línguas, se eu não tiver amor, nada. Se eu fizer sacrifícios sociais a ponto de entregar para os meus bens aos pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E significa que eu posso ser uma pessoa generosa, eu posso ser uma pessoa que vai na rua e distribui alimento, e posso fazer isso sem amor. Tem gente que faz isso para ganhar voto. Tem gente que faz isso não é por amor, ele é porque ele quer ser salvo. Ele acha que pelas obras que ele faz, então aí ele merece. E quando você faz pelas obras e você faz porque você quer alguma coisa, isso não é amor. Então tem gente que pode fazer atos de caridade e não tiver amor. E isso nos reduz a nada. Mas por que reduz a nada? Querido, porque João, o apóstolo João, vai dizer na sua carta, Deus é amor. E quando está tratando aqui no capítulo 13, ele não está tratando de qualquer tipo de amor. Você tem na Bíblia e na língua grega, você tem algumas palavras, e no Brasil tudo é traduzido por amor. Né? Você tem a palavra eu amo meu filho, eu amo meu amigo. É um amor filial, é filos. Né? Filosofia, o amor ao saber. Filos. Quando é o amor de um homem para com mulher, um amor sexual, é chamado de eros. Vem daí um monte de erótico, mas aí também no português o pessoal traduz, vamos fazer amor. Fazer amor é uma palavrinha para eros. Mas aqui é a palavra de amor mais sublime. É a palavra ágape. É aquilo que Deus é. Deus é ágape. Ágape é o amor que vem de Deus. Ágape é o amor que sustenta todas as coisas. Então esse texto não está falando de amor romântico. Esse texto não está falando de um amor paixão.
Esse texto não está falando, não, ele está falando daquilo que só Deus tem e só Deus manifesta. E nós só amamos, ágape, nós só agapamos porque ele nos agapou primeiro. Se é que vocês entendem o barulho aqui que eu estou inventando. É esse amor que é o próprio divino, que é o próprio Senhor. É esse amor. É esse caminho que ele está querendo. Em outras palavras, eu preciso amar, eu preciso andar, eu preciso caminhar em Deus. Deus em mim, Jesus em mim, o amor dele. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. É a experiência que eu tenho de amor, de amar este amor, que dá equilíbrio a todas as outras manifestações de amor. É esse amor ágape que sustenta, eu diria, família, casamento, relacionamento. É esse amor ágape, não é o amor eros, paixão, que uma hora tá é fogo, que não sei o que lá. É Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Esse eterno enquanto dure é esse amor paixão, esse amor de relacionamento, que seja mesmo. Ele é passageiro também, ele é fugaz. Agora o amor ágape, ele sustenta, ele amplia, ele muda e ele dá sentido à vida. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, olha, vocês estão brigando por dons, alguns se sentindo acanhados, dizendo, eu não tenho dom de tal, eu não tenho dom de línguas, eu não sei, eu não sou nada, eu não tenho o Espírito Santo. Ou então, eu não tenho dom de profecia, e eu só tenho o dom de socorrer as pessoas, socorrer. E fica parecendo que uma coisa é menor do que o outro, uma coisa é mais importante que outra. Então na igreja de Corinto tinha os que se ensoberbeciam e tinha aqueles que se diminuíam. E Paulo está dizendo, eu quero mostrar uma coisa que é mais importante, sem a qual não há nada que faça sentido. O amor, o ágape, o amor que é a essência do próprio Deus. Esse amor que dá a vida em favor dos seus amigos, dos seus irmãos. Esse amor que ele demonstrou que é dadivoso, deu o seu único filho para que nós pudéssemos andar com ele. Então essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho para mim, para você e para a igreja de Corinto, e para a igreja do Corinto de hoje é, olha, eu tenho um caminho sobremodo, exercita-te no amor, porque sem amor você não tem nada, e se você tiver amor, você tem tudo. Mesmo parecendo que você não manifesta certos dons. Porque o fruto do Espírito começa em amor, não é? É a presença latente do Espírito Santo. Em outras palavras, toda manifestação de dons que aflora em você e em mim precisa aflorar em amor. Quando eu profetizar, eu preciso profetizar em amor. Quando eu consolar, eu consolo em amor. Quando eu socorro alguém, é amor, é movido pela graça de Deus. Tudo. E aí, no versículo 40, o apóstolo Paulo vai definir e vai dizer o que o amor faz. Quem é o amor? Ele fala de maneira positiva e tem hora que ele fala de maneira negativa. Isto é, ele fala explicando a partir o amor é e depois dizendo o amor não é. Olha só, versículo 4. O amor ele é o quê? Amor é paciente. O amor é benigno. O amor é paciente. O amor é benigno. O que significa isso? O amor olha para as pessoas, para quem está do lado e diz assim, não, eu vou esperar. Não, eu vou esperar essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu gosto desse cara, eu gosto dessa igreja, eu vou esperar. É paciente.
Ah, não era do jeito que eu queria assim, eu preparei, eu planejei, e eu quero agora. Ou o amor é paciente. Ah, não fizeram do meu jeito? Então quer saber uma coisa? Que cai um raio na cabeça. Não, 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 não. O amor é benigno. Nós, cristãos, nós não amaldiçoamos ninguém. Por que não amaldiçoamos? Porque temos amor. Porque Deus está em nós. Nós abençoamos. Uma vez estava eu numa igreja nossa, e de repente um irmão lá estava orando perto de mim, orando por uma pessoa, e eu estava ali participando daquela oração, e aí ele estava tendo lá, até estava fazendo uma palavra de revelação, e estava dizendo assim, olha, fizeram um trabalho de feitiçaria contra você, fizeram um trabalho, e a pessoa foi mesmo, vamos orar. E aí a pessoa começou a orar, eu também, Senhor, repreende, Senhor, desbarata, Senhor, joga fora, Senhor, quebra. Só que aí no meio da oração, a pessoa que estava orando falou assim, Senhor, que esta feitiçaria, esse ato mal, volte para quem fez. Opa, não volta não. Para que voltar? Eu não quero maldade não. Quem praticou, quem fez, quem foi o canal da maldade, não, o amor é benigno. Benigno. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7, de uma maneira positiva. O amor tudo sofre, quer dizer, o amor é sofredor. O amor aguenta. Tudo crê, ele acredita. O amor faz as pessoas andar para frente, ele acredita. Ele acredita que é possível melhorar, ele acredita que é possível andar direito, ele acredita que é possível viver e ser perdoado e perdoar. Ele acredita, o amor acredita, ele crê. Tudo espera, tudo suporta. O amor aguenta aqui, bota no e suporta. O amor, tudo suporta. E mais, a fonte do amor é inesgotável. O amor jamais acaba. Olha, uau! Por que o amor jamais acaba? Ora, o amor jamais acaba porque o amor é a essência de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Assim como Deus não pode acabar, ele é eterno. Assim como Deus não falta, assim como Deus não falha, assim como Deus não enfraquece, assim como Deus não envelhece, não se corrompe. O amor de Deus é assim, então a fonte é inesgotável. E quanto mais eu vou à fonte, mais quem é a fonte? O Deus amor. Amor que é Deus. Esse Deus que nos recebe nos seus braços, ele nos ama e ele nos enche. Ele jamais acaba. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais. Vai para Deus. Ah, pastor, agora eu não amo mais a minha esposa. Vai para Deus. Ah, pastor, eu não amo mais o meu marido. Você não ama? Vá para Deus. Porque Ele é fonte inesgotável e Ele derrama sobre você. Eu não aguento mais a igreja, eu não aguento mais esse pregador falando as mesmas coisas, eu não aguento mais essa ladainha, eu não aguento mais isso, eu não aguento. Vá para Deus. Vá para Deus. Volte, né? Volte para os braços do amor de Deus e deixe esse amor encher teu coração. Pede para o Espírito Santo te encher e aí o amor de Deus é derramado em sua vida. E quando o amor de Deus é derramado na sua vida, diz o texto aqui, suporta, sofre, crê, aguenta. Essa é a parte positiva da descrição do amor. Olha aí, o versículo de número 4, finalzinho. Ele diz assim, ó, o amor não se ufana, ó, de uma maneira negativa, mas isso não faz parte do amor. Ufanar é o cara que ele canta de galo, né? É o cara que acha, é a garota, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ele não se ensoberbece. O amor não humilha ninguém. Não se acha melhor do que ninguém. O amor se porta de uma maneira positiva, ele não se conduz, versículo 5, não se conduz inconvenientemente. Já pensou? Você chega num ambiente da igreja, ou numa família, de uma festa, qualquer ambiente,
E aí você pergunta assim para quem está contigo, eu fui inconveniente? E a pessoa diz assim, foi inconveniente. Você falou que não devia na hora errada, você falou do jeito errado, você foi grosso, você foi impaciente, você foi inconveniente. Isso significa que você não demonstrou o amor de Deus que está em você. Não se exaspera, não procura os seus próprios interesses, não é egoísta. O amor procura o interesse do outro. Por que os casamentos, eles, de certa forma, eles estão hoje, no século XX, mas não só hoje, no século XXI, eles estão sendo bombardeados de toda forma? Porque nós estamos sendo bombardeados com toda forma de egoísmo. Nós somos bombardeados hoje com toda aquela proclamação de prazer em que eu tenho que satisfazer os meus prazeres. Em outras palavras, quando alguém se casa com alguém, ela é o tempo todo bombardeado. E você é cristão ou não, você é bombardeado por isso. De tal maneira que você quer que o outro satisfaça os teus prazeres. O outro, sua esposa ou o seu marido, ele deve viver para satisfazer os teus desejos. Então nós somos egoístas, sou eu primeiro. E quando o relacionamento está na base do eu primeiro, não está na base do amor. Porque olha aqui o texto diz que o amor não procura os seus interesses. Se você voltar ao capítulo 7 aqui de Coríntios, Paulo, quando está falando de casamento, e nós já vimos isso, Paulo fala lá, olha, você, quando casou, você contraiu uma dívida, né? Você contraiu uma dívida de amor, e você deve dar à sua esposa aquilo que lhe é devido, e vice-versa, a mulher deve dar a você aquilo que lhe é devido. Você, quando casou, contraiu uma dívida, mas mais do que isso, você, ao casar, ao se unir, você diz assim, eu te amo. E eu te amo significa, eu vou cuidar de você. E eu vou procurar os seus interesses. Olha que coisa fantástica. Não fácil, fantástica. Quando o homem quer agradar a esposa e faz tudo para agradar a sua mulher. E quando a mulher faz tudo para agradar o seu marido, não a si mesmo, não a si mesma, não a si mesmo. E é assim que manifesta esse amor. O amor não busca os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ai, que coisa doída, né? Porque a vida sempre nos reserva algum tipo de traições, de gente que vem e apunhala, de gente que vem e te abandona. A vida sempre vai ter gente que vai magoar você. Olha, pode ser da sua família, às vezes é o filho, às vezes é a filha. Criei essa menina e essa menina me dá essa vergonha toda, me desonra e não sei o que. Na verdade, está cheio de histórias. A Bíblia está cheia de problemas de desonra no meio familiar. No meio familiar, às vezes na rodinha de amigos, às vezes na igreja, às vezes na liderança, não, pastores, homens de Deus. Olha, o que eu conheço de pastores, homens de Deus que... melhor não falar. E aí, euzinho, aqui dentro, eu fico ressentido. Eu fico, magoei, eu fico desesperançadozinho, porque afinal de contas me apunhalaram pelas costas, pastor. E é verdade, a ferida do amigo dói pra caramba. A punhalada daquele que você tem como amigo dói muito, você não fica esperando. Quando você vai enfrentar um inimigo ou alguém que é contrário, você se prepara. Eu já sei que essa pessoa não gosta de mim, então eu estou armado, eu estou preparado. Ok. Mas quando você está no meio daqueles que são preciosos e de repente essas pessoas te dão uma rasteira, aquilo dói profundamente, E aí você tem a tendência de ficar ressentido. Mas eu amo, Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim e o Espírito Santo produz o ágape, produz o fruto. E o amor, aqui ó, o amor não
se ressente do mal. Fizeram mal para você, fizeram mal para mim, já fizeram e vão fazer mais. Mas eu vou me entregar a esse ressentimento ou eu vou andar no caminho sobremodo excelente? O amor não se ressente. O amor não se alegra com a injustiça. Bem feito. Não, ele não fala. Bem feito, toma isso, toma na cabeça. Não, não se alegra com a injustiça. O amor se alegra, regozija-se com a verdade. Jamais acaba. Que desafio. Fácil? Não. Não é fácil. Mas é a essência de Deus. É a essência de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Começa em Deus. Ele nos amou de tal maneira. Ele nos amou sendo nós pecadores. Ele nos amou. Olha, ele fez tudo isso. Ele é paciente com você e comigo. Ele tudo sofreu na cruz, do vexame, da vergonha. Ele tudo espera, pacientemente ele espera. Você lembra quanto tempo faz que você demorou para entregar sua vida para Jesus? Eu, na minha história, eu digo que eu entreguei minha vida para Jesus aos 18 anos. Quer dizer, ele me esperou pacientemente até eu fazer os 18 anos. E depois que eu fiz 18 anos, que eu entreguei minha vida para Jesus, e que eu ainda tive crises de dúvidas, eu ainda tive crises de incerteza, de insegurança, e ele pacientemente cuidou de mim. Pacientemente esperou, pacientemente me aguarda, ou pacientemente suportou você. Então é isso que Paulo está descrevendo aqui. Ele está falando do próprio Deus, mas ele está falando que, olha, eu só sou filho de Deus à medida que ele, o próprio Deus, habita em mim. E eu só sou porque o Espírito Santo, Deus, habita em mim. E ele produz em mim amor. E o amor é exatamente a semelhança do Senhor. Interessante, porque daqui um pouquinho mais na frente, Paulo vai dizer assim, João que diz isso, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós vamos ver esse amor liquefeito e nós vamos ser cheios dele. Mas desde já, por ele, em mim, em ti, quanto mais você deixar ser cheio do Espírito, mais o amor dele, mais você vai ser de fato alguém que caminha no Senhor. E você não fica por aí tropeçando e digladiando se eu tenho mais ou se eu tenho menos dons do que outros. Eu não fico me comparando nem para diminuir, nem para exaltar. Não! O amor me ajuda a edificar. O amor me ajuda a caminhar. Se você voltar no capítulo 8, ele diz lá, olha, o saber ensoberbece. Capítulo 8, Paulo diz aqui de Coríntios, o saber ensoberbece. E a soberba, Deus resiste, pressupõe a ruína. Mas o amor constrói, o amor edifica. E Paulo fala disso. Nós estamos aqui nessa terra para cuidar um do outro. Nós estamos aqui nessa terra para edificar um ao outro. Nós estamos aqui nessa terra para suportar as debilidades uns dos outros. Nós estamos aqui para crescer nesse amor. Né? Nós estamos aqui à medida que vamos amando, nós vamos desenvolvendo e vamos crescendo e vamos amando mais até ser dia perfeito. Eu gosto muito daquele texto que diz, a vereda do justo, o caminhar do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu gosto muito, porque Paulo está falando também aqui, olha, eu tenho um caminho sobremodo excelente. E lá nos provérbios dizer, a vereda, o caminhar, a vereda do justo é como a luz do amanhecer, é o sol que vai amanhecendo. Já acorda bem cedinho, amanhã, antes das 6, você acorda, está escuro. E se você ficar ali percebendo, vai lembrando o texto, a vereda do justo, o caminhar do justo, o teu caminhar na presença do Senhor. É como a luz da aurora, começa a aparecer
um raiozinho, apareceu uma claridade, e daqui um pouquinho aparece uma bola de fogo lá no firmamento, começa a aparecer o sol, e daí um pouquinho o sol está na sua força. A vereda do justo é como a luz da aurora. A sua também, a minha também, isto é, nós estamos começando, estamos crescendo, que o amor de Deus cresça em nós. É disso que Paulo está falando. Quando, porém, olha só, olha, o amor jamais acaba, porque havendo profecias, vão desaparecer. Vai ter um dia que não vai precisar de profecia. Desaparecerão. Havendo línguas, cessarão, vão parar de ter, não precisa delas. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 9. Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O amor é mais importante, sabe por quê? Porque aqui nessa terra, aqui nós podemos fazer um monte de coisa. Aqui a gente manifesta fé, porque a fé é certeza das coisas que se esperam. Aqui a gente socorre as pessoas, aqui a gente prega, aqui a gente ajuda, aqui a gente trabalha pra caramba para comer o pão nosso de cada dia. Aqui. Mas quando vier o perfeito, quando vier o Senhor Jesus, quando romper a luz da aurora, quando ele vier, tudo que é em parte será aniquilado. Quando ele vier, e eu vê-lo com esses olhos aqui, esses olhinhos lindos, quando você o ver, você não vai precisar mais de fé. A fé acaba, porque eu vou vê-lo como ele é. Eu não preciso de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veio. De repente o fato está presente. Eu estou vendo ele, eu creio, Jesus está aqui na minha frente. Hoje, pela fé, eu digo que ele está aqui comigo. Está aí com você. Mas naquele dia, eu não vou precisar de fé. Ele estará. Eu estou aqui. Naquele dia eu não vou precisar pregar mais para ninguém. Eu não preciso mais fazer live para ninguém. Eu não preciso fazer mais nada, porque ele vem perfeitamente. O que é que vai sobrar? Se é que eu posso usar essa expressão. O que vai ficar é de Deus, o seu eterno e perfeito amor. O amor é superior porque ele começa aqui. Ele começa aqui, nessa terra. Nós já estamos provando de Deus e vivenciando Deus. E quando nós deixamos nos vencer pela tristeza, pelo ressentimento, pelo egoísmo, quando nós deixamos ser vencidos como é que falo? Como é que é a expressão aqui? Pelo ser inconveniente, quando eu deixo ser vencido pelo ciúme, quando eu deixo ser vencido pelo orgulho, pela vaidade, eu me ausento de Deus, eu me afasto de Deus. Mas quanto mais eu venço essas coisas, e quanto mais eu me aprofundo em Deus, e mais do que isso, haverá um momento eterno que nós teremos de Deus o seu pleno e perfeito amor. O que é que vai ter no céu? Amor. Né? Deus em nós em Deus. Amor. É isso que Paulo está falando aqui. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti de coisas próprias de menino. Para dessas brigas, dessas picuinhas. Para desses disse-me-disse. Para de ficar se discutindo coisas um com o outro. Para de ficar se comparando. Para de ficar se sobrevescendo. Para de achar que certas coisas são mais importantes. Para de meninice. Exercita-te no amor. Ama os seus irmãos, mesmo que eles tenham uma teologiazinha um pouco diferente da sua. O que importa é se você ama. E tomara que ele te ame também. Porque ele pode ter tudo e nada. Nada é. Olha o versículo 12. Porque agora, vemos como um espelho, obscuramente. Mas então, quando vier o perfeito, quando o Senhor Jesus voltar,
Diz o texto, veremos face a face. Face a face. Agora, conheço Deus, conheço Jesus, conheço o Espírito, em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Olha o que Paulo diz. Paulo está dizendo que Deus te conhece, me conhece nos detalhes. Deus me conhece no âmago. Deus me conhece nas intenções. Deus te conhece no fritar dos ovos. Deus te conhece no pensar, no agir. Deus conhece a sua unha que cresceu, precisa ser cortada. Deus conhece o cabelo. Deus conhece a dor que você sente do lado. Deus conhece a tua azia. Deus te conhece, porque foi Deus que te fez. Nem você se conhece tão perfeitamente como Deus te conhece, não é? Deus é que sabe tudo, o ontem, o hoje, o amanhã de nós, tudo está nas mãos dele. Mas Paulo está dizendo que quando ele vier, nós que conhecemos em parte, conhecerei como também sou conhecido. Uau! Ele em mim, eu nele, nós. Isso é amor, é um caminho sobremodo excelente. É um caminho que começa aqui, mas não termina aqui. Os dons todos terminam aqui. Os dons todos terminam aqui. Mas o amor não. Por isso que Paulo está dizendo, é um sobremodo excelente. É a essência do cristianismo, é a essência da igreja. Amar. Amor ágape. Amor santo. Amor obediente. Porque aquele que ama obedece a sua palavra. Amor genuíno. Diz mais o finalzinho. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Não é? Nós já temos. Está conosco. Habita em nós. Nos capacita para servir. Nos capacita para agir. Nos capacita. Sem amor, falar em dons é apenas uma discussão de soberbas, de vaidade. Por isso no versículo 1 do 14, e nós vamos continuar a semana que vem, diz assim, segui o amor. Segui o amor. E procurai com zelo os dons espirituais. Ele não está eliminando um no outro. Ele está dizendo que um se encaixa no outro. Os dons se encaixam na edificação do meu irmão. Os dons se encaixam na produção e no crescimento da igreja. Os dons se encaixam, se juntam, se misturam a partir do amor de Deus que é derramado no nosso coração. Eu me preocupo com o meu irmão. Eu quero o melhor para o meu irmão. Eu quero cuidar do meu irmão. Eu espero, eu confio, eu sofro, porque eu quero o melhor. Que Deus derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre você, o genuíno amor, o ágape, o próprio Deus. E que se você por acaso está aqui pensando em desânimo, está pensando em parar, está pensando em ficar ressentido, de repente gente que fez coisas ruins para você, fizeram mesmo. E daí? Vem, Senhor Jesus, sobre nós. Vem, Senhor Jesus. Ó Santo Espírito, inunda nosso coração, Senhor, inunda nosso ser. Não é fácil amar. O próprio Senhor Jesus prova disso. Senhor Pai, ó Pai, o Senhor provou isso. Ó Deus, não foi fácil para ti. Não foi. Não é fácil para nós. Mas nós pedimos que o Senhor derrame sobre o teu povo, sobre nós, esse amor genuíno, esse perfeito amor, de tal maneira que a gente possa viver à semelhança do Senhor. À semelhança do Senhor. Porque sem isso,
nada faz sentido. Nada. Então ajuda-nos, Pai. Derrama o teu amor sobre nós, enche-nos com o teu Espírito e faz com o teu povo, conosco, que nós venhamos a produzir fruto dignos de arrependimento. Frutos dignos, frutos do teu Espírito, fruto de quem se preocupa com o outro. E não se deixa render à maldade. Não, é benigno. Não se deixa render ao ressentimento. Não, é lavado. Senhor, toma nas tuas mãos. O Senhor, nós entregamos ao Senhor nossa vida. Nós entregamos agora a nossa casa. Nós entregamos nosso ministério, nossos serviços, os nossos dons. Ó Deus, olha para cada um agora que está participando desse momento e vê, e ouve, e transforma, e usa-nos para o louvor da tua glória. Assim nós te rogamos e te suplicamos e pedimos o teu perdão, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Que Deus derrame o seu amor sobre a sua vida. Sim, Deus derrame e que você seja cheio. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só é possível pelo amor, pelo Deus que derrama sobre a sua vida. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore mais uma vez pela nossa irmã Renata, ore pelos nossos missionários em Foz do Iguaçu, aqui em Joinville, em Cândido Rondon, ore pelos missionários que estão aqui em Alegrete, em Florianópolis, olhe aqui para os que estão espalhados por esse Brasil, aqui do Sul, principalmente do Sul, há muita luta, muita barreira, e venha nos conhecer. Ore pelos nossos seminaristas, isto é, os nossos missionários em treinamentos, o seminário estamos caminhando com todas as duras penas. Ore para que haja a manutenção, os recursos, que Deus levante mais gente querendo ser treinada, se preparar para servi-lo em amor, para a glória daquele que nos amou. Deus abençoe você, Deus fortaleça, beijo no coração e até quarta-feira, se Deus assim o permitir.